A China pode estar vencendo o conflito armado no Irã sem disparar um único tiro. E o mais perigoso nem é isso. Os Estados Unidos podem estar vencendo aquela guerra e começando a perder o controle do mundo. Porque enquanto você olha para bombas, petróleo e mísseis, a disputa real pode estar acontecendo em outro lugar. Energia, chips, inteligência artificial e principalmente confiança. Então deixa eu te mostrar um número muito importante. Hoje a China tem mais de 1 bilhão de barris de petróleo armazenados. Isso significa até 100 dias de economia funcionando mesmo em uma crise global. Então pensa comigo, se amanhã a cadeia logística de energia do mundo trava, quem sofre mais? Quem parece mais forte ou quem se preparou antes para isso? Talvez seja por isso que a China não esteja vencendo a guerra por ser a mais forte, mas porque se preparou antes. Enquanto o mundo depende do Estreito de Hormuz, a China se preparou para o dia em que ele deixasse de ser confiável. Mas aqui vem o ponto que muda tudo, porque os Estados Unidos começaram a pressionar os canais que sustentam essa vantagem chinesa: petróleo iraniano, fluxos alternativos e refinarias chinesas. Ou seja, a China pode ter chegado mais preparada, mas agora está sendo pressionada exatamente onde essa preparação importa. E será que existe mais alguém ganhando com aquele conflito? Bom, existe uma frase antiga que diz que a Rússia lucra quando o mundo entra em crise. E talvez essa frase seja verdadeira, porque enquanto os Estados Unidos estão gastando com aquela guerra, a Europa está perdendo a confiança e o Oriente Médio entrou em caos, a Rússia está vendendo petróleo mais caro. E nos últimos movimentos do mercado, o petróleo já bateu a casa dos US$ 118 o barril. É basicamente 50% a mais do que antes da guerra. E para cada US$ 10 a mais por barril de petróleo vendido, a Rússia lucra US$ 70 milhões a mais por dia. Isso é mais de US$ 2 bilhões por mês. E aqui entra uma contradição importante, porque enquanto os Estados Unidos tentam ou aparentam tentar enfraquecer a Rússia, ao mesmo tempo, por conta da guerra no Irã, precisam manter o petróleo russo no mercado, porque se o petróleo russo sai de circulação, o preço dispara, a inflação volta, os juros sobem e o próprio sistema americano sente o impacto. Ou seja, os Estados Unidos tentam enfraquecer Moscou, mas ao mesmo tempo não conseguem interromper o fluxo que mantém Moscou lucrando. E isso gera um efeito ainda pior, porque enquanto o mundo olha para o Irã, Israel, Hormuz e China, a Ucrânia desaparece das manchetes, a atenção da OTAN se divide, a pressão diminui e a Rússia ganha tempo. A Rússia não precisa vencer uma guerra nova, basta que o mundo fique ocupado demais para que ela continue lutando a guerra antiga. E é exatamente aqui que a história muda de nível, porque enquanto a Rússia lucra e os Estados Unidos estão tentando conter o caos, existe um país que não está lutando, não está reagindo, só está observando. E mais do que isso, esse país está preparado. Se isso já mudou a forma como você enxerga o que está acontecendo, então encaminhe esse vídeo para alguém que acredita que estratégia ou geopolítica é algo simples, porque o mundo não está ficando mais violento, ele está ficando mais contraditório. E é dentro dessa contradição que aparecem os próximos vencedores. Se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás dessas decisões, se inscreve no canal, porque agora vem exatamente o ponto que quase ninguém está vendo. Existe um país que não está só reagindo a essa crise, ele se preparou para ela. A China. A China não entrou na guerra, não disparou, não ameaçou, não enviou soldados. E talvez seja por isso que ela pode sair mais forte do que todo mundo. Enquanto o Ocidente discutia valores, a China fazia contas. Enquanto muitos tratavam a estabilidade como regra, ela se preparava exatamente para o momento em que o mundo voltasse a ser instável. Então olha isso. Hoje a China tem entre 1,2 e 1,4 bilhão de barris de petróleo armazenados. É uma das maiores reservas energéticas da história moderna. Isso significa entre 90 e 100 dias de economia funcionando sem depender de novas importações. Enquanto isso, boa parte do mundo depende de fluxo contínuo, depende de navios, de rotas, depende de estabilidade. A China depende menos e não parou aí. Nos últimos anos, acelerou a construção de reservas estratégicas, mais centros de armazenamento, mais capacidade, mais tempo. E talvez o movimento mais importante esteja em outro lugar, porque enquanto o mundo depende ainda do petróleo, a China acelera a saída dele. Só em 2025 foram cerca de 280 gigawatts de energia solar adicionados, mais de 80 gigawatts de energia eólica. Isso é mais do que Europa e Estados Unidos juntos. E existe um detalhe que quase ninguém presta atenção: mais de 80% das placas solares do planeta são fabricadas na China. Ou seja, enquanto o mundo discute como produzir energia mais barata, a China vende a solução. Agora pensa nisso comigo.
Se o petróleo sobe, se Hormuz trava e se o preço da energia encarece, quem sofre mais? Quem depende do presente, quem não construiu alternativa, quem de repente acreditou que a estabilidade era garantida. A China não controla o que acontece no Estreito de Hormuz, mas ela passou o ano se preparando para o dia que ele deixasse de ser confiável. E aqui o jogo muda de nível, porque isso não é só preparação, isso é vantagem. E esse é o ponto que quase ninguém entende. A China pode não estar vencendo por ser mais forte, mas porque chegou mais preparada. Não é sobre força, é sobre preparo. E preparo, em momentos de crise, vale mais do que poder. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém está olhando, porque essa preparação começou a incomodar e por isso os Estados Unidos começaram a pressionar os canais que sustentam essa vantagem chinesa. Fecharam os portos iranianos e sancionaram refinarias chinesas compradoras de petróleo do Irã. Um dos exemplos é a Hengli Petroquímica. A Hengli é uma das maiores refinarias independentes da China e tem capacidade de processamento de mais de 400 mil barris de petróleo por dia. Essa refinaria foi sancionada. Ou seja, a China pode e está mais preparada para essa crise, mas agora ela vê essa vantagem sendo pressionada pelos americanos. E isso muda completamente a leitura, porque essa guerra talvez não seja sobre quem é mais forte, talvez ela seja sobre quem é capaz de sustentar a própria vantagem por mais tempo. E é aqui que a disputa deixa de ser sobre petróleo e passa a ser sobre algo muito maior. Se você clicou nesse vídeo imaginando que eu ia te mostrar quem está vencendo uma guerra, a resposta talvez seja desconfortável, porque quem pode estar ganhando mais com esse conflito é justamente quem quase ninguém está olhando. Existe uma pergunta que pouca gente está fazendo, mas e se a China de repente nem quiser vencer a guerra do petróleo? E se ela estiver usando essa crise justamente para acelerar um mundo em que o petróleo importe menos? Porque toda vez que o petróleo sobe demais, o mundo inteiro se move. Empresas buscam alternativas, países buscam alternativas e a tecnologia avança. Carros elétricos, energia solar, eficiência, inteligência artificial. Na prática, quanto mais instável fica o preço do petróleo, mais valiosas ficam as áreas que a China domina. Hoje, para você ter uma ideia, mais de 60% dos carros elétricos do planeta são produzidos pela China. Ela também produz entre 70% e 75% das baterias de íon lítio consumidas no mundo todo. Além disso, mais de 80% das placas solares vêm da China. Percebe o tamanho disso? E como se isso tudo já não fosse vantagem suficiente, grande parte do refino mundial de materiais estratégicos é feito pela China. Materiais como lítio, grafeno, grafite, cobalto e terras raras. No mundo antigo, a riqueza vinha de quem tinha petróleo. No mundo que começa agora, a riqueza pode vir de quem controla as alternativas ao petróleo. E nesse jogo, a China entrou muito antes. Existe uma frase atribuída a Napoleão que diz: nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto Estados Unidos, Israel, Irã, Rússia e Europa se desgastam para controlar o presente, a Rússia investe para controlar o futuro. Agora presta atenção na armadilha psicológica. As pessoas costumam olhar para as guerras focando em quem faz mais barulho, quem ameaça, quem ataca, quem aparece. Mas historicamente, muitas vezes, vence não quem faz mais barulho, vence quem usa o barulho dos outros como cobertura para se mover. Foi assim com os Estados Unidos depois das guerras mundiais e também foi assim com a China nas últimas décadas. Pode ser que esteja acontecendo de novo. Afinal de contas, enquanto você vê manchetes sobre bombas caindo, a China assina contratos, constrói usinas, compra minério, amplia portos, fecha acordos e transforma a crise em oportunidades. Mas existe uma novidade que começa a mudar a história, porque os Estados Unidos perceberam esse movimento e já estão reagindo, pressionando tecnologia, restringindo o acesso à tecnologia, fechando o acesso à energia barata e tentando impedir que essa vantagem se torne domínio. Ou seja, na prática isso deixou de ser uma disputa por território e virou uma disputa por dependência. Afinal de contas, quem domina tecnologia, energia e cadeias produtivas não controla só os mercados, controla decisões, controla os governos, controla o futuro. O maior poder no século XXI não é a capacidade de destruir o inimigo, mas sim a capacidade de fazer com que seja impossível ele funcionar sem você. E se isso for verdade, então essa guerra nunca foi sobre quem atacou primeiro, mas sim sobre quem se torna impossível de substituir. Os Estados Unidos podem estar vencendo a guerra militar e ao mesmo tempo perdendo a guerra estratégica, e essa é uma das situações mais perigosas da história, porque afinal de contas existe uma regra que se repete há séculos. Sempre que uma grande potência se sente segura, ela negocia. Sempre que ela percebe que pode perder, ela endurece.
Foi assim com o Império Romano, foi assim com a Inglaterra, foi assim com a União Soviética e pode ser que esteja acontecendo agora nos Estados Unidos. Porque ainda hoje os Estados Unidos são a maior potência militar, financeira e tecnológica do planeta. A diferença é que agora, pela primeira vez em décadas, o mundo começou a testar possibilidade de sobrevivência sem eles. Países buscam alternativas ao dólar, a China já compra petróleo em yuan, a Rússia já negocia fora do sistema ocidental e os BRICS seguem buscando alternativas. A influência americana continua gigantesca, mas ela já não é mais incontestável. E isso é que muda o jogo. Porque sempre que o Império percebe esse tipo de coisa, ele não reage com calma. Ele tenta recuperar o controle. Talvez isso explique a presença mais atuante ultimamente dos Estados Unidos no Oriente Médio. Talvez explique o fato de estarem mais duros nas negociações e mais presentes em pontos estratégicos do planeta. Mas existe um risco aqui e é um risco que já derrubou outros impérios antes. Porque sempre que um império tenta provar força em excesso, ele pode acabar produzindo o efeito oposto. Foi o que aconteceu com Roma quando começou a gastar mais do que podia para sustentar as suas fronteiras. Foi o que aconteceu com a União Soviética quando insistiu em manter uma corrida que ela já não era mais capaz de bancar. Porque chega um ponto em que força demais deixa de parecer força e começa a parecer insegurança. Então pensa comigo, o maior risco para um império não é quando ele deixa de ter poder. É quando ele ainda tem poder, mas começa a agir como quem teme perder. E se isso estiver acontecendo agora, então o mundo entra em uma fase mais instável. Porque impérios confiantes negociam, impérios inseguros escalam, e quando o império inseguro encontra uma potência paciente, a história muda rápido. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Uma disputa entre um lado que ainda tem mais força, mas o outro lado tem mais tempo. E quando força e tempo entram em conflito, o resultado raramente é óbvio. Se isso ainda parece distante, é porque você ainda não conectou os pontos. O erro que destrói países é o mesmo erro que destrói empresas. Porque ninguém quebra no dia da crise, quebra antes, quando ignora os sinais, quando começa a depender demais de uma única coisa. Então responde agora com sinceridade. Se o seu principal cliente desaparece amanhã, o que sobra? Se o seu mercado muda amanhã, o que sobra? Porque depender de uma coisa só funciona até o dia que deixa de funcionar. E quando deixa de funcionar, já não dá tempo mais para você começar do zero. A China entendeu e por isso se preparou antes. E aqui entra o ponto mais importante, porque você pode tomar as decisões certas e ainda assim quebrar se ignorar as mudanças que estejam acontecendo. Foi exatamente por isso que eu escrevi o livro Liderança Audax. Afinal de contas, líderes falham muito menos por falta de capacidade e mais pela falta da estrutura mental decisória capaz de acompanhar as mudanças de cenário e de estratégia. Se você quer construir uma empresa menos vulnerável e mais preparada, o link está na descrição do vídeo, porque afinal de contas, sorte não é estratégia, preparação é. Quando as pessoas olham para Hormuz, elas veem navio, petróleo e guerra, mas talvez o que realmente esteja passando por ali seja o futuro, porque Hormuz revela uma verdade. O mundo não é controlado por quem é mais forte, o mundo é controlado por quem depende menos. A Rússia entendeu isso quando transformou crise em lucro, a China entendeu isso quando transformou dependência em preparação, e talvez os Estados Unidos estejam entendendo isso da forma mais difícil, que poder não é só ter força, é continuar sendo necessário. Muitas empresas que quebram, quebram porque dependem demais. Muitos líderes que caem, caem porque começam a acreditar que o mundo vai continuar igual. Todo império que desaparece porque deixa de perceber que a realidade já mudou. Volto a dizer, a China pode não estar vencendo por ser mais forte, mas porque chegou mais preparada. Então a pergunta agora não é quem parece mais forte, é quem está mais preparado para um mundo que já começou. Porque parecer forte não impede ninguém de quebrar. O que impede é ter alternativa, margem, preparo e método. E talvez seja por isso que essa história não é sobre a China, nem sobre os Estados Unidos ou sobre petróleo. É uma história sobre você. Qual é a coisa da qual você depende hoje que pode te quebrar amanhã? Qual o seu Hormuz? Se esse vídeo te fez pensar, então comenta aqui embaixo. Qual o seu Hormuz? E se você quer entender quais os movimentos que estão mudando o mundo antes que eles cheguem até você, então se inscreve agora no canal, ativa o sino das notificações e compartilha esse vídeo, porque ainda tem muita gente construída uma vida inteira dependendo de uma única coisa e só percebe isso quando já não consegue mais viver sem ela. E se você quer construir uma empresa, uma carreira e uma liderança menos vulneráveis, então o link do meu livro, Liderança Audax, está na descrição do vídeo. Audácia é pouca bobagem. Eu sou o Rodrigo Inácio, crescer é método, quebrar é descuido. Eu te vejo aqui no próximo Leitura de Risco.